Olá, a Índia e o Paquistão, inimigos históricos que já travaram 4 guerras, voltaram a se atacar, correndo o risco de uma escalada para uma guerra nuclear. Desde 1998, os dois países do sul da Ásia são potências atômicas assumidas. Cada um teria em torno de 170 ogivas nucleares operacionais. Esse conflito vem desde que os dois países se tornaram independentes do Império Britânico em agosto de 1947 e se dividiram. Nessa divisão, que contrariou os heróis da independência da Índia, Mohandas Gandhi, o Mahatma, grande alma, e Jawaharlal Nehru, as províncias nessa divisão, as províncias de maioria hindu formaram a Índia, e as províncias de maioria muçulmana se uniram para formar o Paquistão. Entre 14 e 18 milhões de pessoas migraram de um lado para outro para ficar perto de sua comunidade. Os muçulmanos foram principalmente para o Paquistão e os hindus e sikhs para a Índia. Cerca de 2 milhões de pessoas morreram na divisão da Índia, embora esse número seja discutido. A exceção à regra foi a Caxemira, uma região idílica, um vale lindo ao sul do extremo oeste da Cordilheira do Himalaia, que era um dos lugares favoritos para o lua de mel dos casais indianos antes desta guerra sem fim. A Caxemira abriga as nascentes dos rios Ganges e Indo, é uma fonte de água pura, o que também aumenta sua importância geopolítica. Na divisão da Índia, apesar da maioria ser muçulmana, o governador imperial da Caxemira, o Maharaja Hari Singh, não optou pelo Paquistão, que aí envia uma milícia do Waziristão para tentar tomar a Caxemira. O Maharaja Hari Singh pede então ajuda militar à Índia, que condiciona o apoio à adesão da Caxemira à Índia. Assim, o exército da Índia estaria lutando por um território indiano. A guerra vai de 21 de outubro de 1947 a 31 de dezembro de 1948. O Paquistão, mas não há uma vitória clara de nenhum lado. O Paquistão fica com cerca de 1/3 do território da Caxemira, a Índia com o Vale da Caxemira, as regiões de Jammu e de Ladakh. Até hoje, os dois países reivindicam soberania sobre toda a região da Caxemira e Jammu. Não há uma fronteira reconhecida internacionalmente, há uma linha de controle e existe um movimento pela independência para sair dessa briga. A paz negociada pela ONU na guerra de 1947-48 previa a realização de um plebiscito para a população da Caxemira decidir seu destino, mas a Índia nunca convocou esse plebiscito, trata o problema como um conflito interno. O Paquistão insiste na realização de um plebiscito, mas não tem como obrigar a Índia a fazer isso. Esta é a origem desta guerra eterna entre Índia e Paquistão. A China também se interessa pela Caxemira a partir de 1959 e 1962, na Guerra Sino-Indiana. A China obtém uma vitória rápida e passa a administrar a região de Aksai Chin. Esta derrota leva a Índia a desenvolver armas atômicas para se defender. O Paquistão, por sua vez, conta com a ajuda da China para fazer a sua bomba atômica. Antes de virarem potências nucleares, a Índia e o Paquistão travam mais 2 guerras. A Segunda Guerra Indo-Paquistanesa começa com a tentativa do Paquistão de infiltrar guerrilheiros para fomentar uma revolta na Caxemira indiana. A Índia fecha a fronteira em 15 de agosto de 1965 e ataca a parte paquistanesa da Caxemira. Em 5 semanas de guerra, pelo menos 3 mil indianos e 4 mil paquistaneses morreram. A Índia ocupou 1.840 km² do território paquistanês e o Paquistão ocupou 545 km² do território indiano. Um acordo mediado pela União Soviética no Conselho de Segurança das Nações Unidas leva ao fim da Segunda Guerra Indo-Paquistanesa em 23 de setembro de 1965. Os dois países concordam em voltar às fronteiras anteriores da guerra, ou seja, foi uma guerra inútil. A Terceira Guerra Indo-Paquistanesa é a única que não foi por causa da Caxemira.
foi a Guerra da Independência de Bangladesh, em 1971. Bangladesh era o Paquistão Oriental, uma parte do Paquistão, separada da maioria do território pela região indiana de Bengala. E essa região, o Paquistão Oriental, se considerava discriminado pelo Paquistão Ocidental, pelo poder central do Paquistão. A Índia apoia o movimento pela independência, que é alvo de uma repressão violenta do exército paquistanês. Em resposta, o Paquistão bombardeia o território indiano, deflagrando a guerra que começa em 13 de dezembro de 1971. E é uma guerra rápida. Em 13 dias, a Índia obtém uma ampla vantagem. O comando oriental das Forças Armadas do Paquistão se rende. Cerca de 93 mil paquistaneses são capturados, entre eles cerca de 80 mil militares. As estimativas de mortes pelo exército do Paquistão, e milícias aliadas variam de 300 mil a 3 milhões de civis de Bangladesh. O estupro foi usado como arma de guerra. Entre 200 e 400 mil mulheres bengalesas foram violentadas sexualmente. Ainda houve uma grande fome. Entre 8 a 10 milhões de pessoas fugiram de Bangladesh para a Índia. Houve até um concerto para Bangladesh, organizado pelo Beatle George Harrison e pelo citarista Ravi Shankar, com a participação de Bob Dylan e Eric Clapton, entre outras estrelas do rock, para arrecadar dinheiro para as vítimas da guerra. Foi o primeiro grande concerto de rock beneficente. Desde os anos 1970, os dois países tinham adquirido alguma capacidade nuclear, mas não abertamente, não haviam testado armas atômicas. A Índia era um país não alinhado na Guerra Fria, não estava nem do lado dos Estados Unidos nem da União Soviética, mas comprava armas da União Soviética, enquanto o Paquistão era aliado dos Estados Unidos, ajudou a derrotar a invasão soviética ao Afeganistão e voltou a ser importante na guerra contra o terrorismo dos extremistas muçulmanos depois dos ataques de 11 de setembro de 2001 aos Estados Unidos. Osama Bin Laden, o líder da Al-Qaeda, o grande terrorista, estava escondido no Paquistão. Em maio de 1998, primeiro a Índia e logo em seguida o Paquistão fizeram testes nucleares, assumindo publicamente o status de potências nucleares. Os dois países não aderiram ao Tratado de Não Proliferação Nuclear, uma das bases da não proliferação do tempo da Guerra Fria. A última guerra entre Índia e Paquistão, a Guerra de Kargil, travada de 3 de maio a 26 de julho de 1999, na região de Kargil, um distrito da região de Ladakh, nas montanhas do Himalaia, uma guerra a uma altitude, numa região montanhosa, um daqueles lugares onde só há guerra na primavera e no verão. No inverno, a temperatura cai até menos 48 graus à noite, 48 graus negativos. A guerra começa com a infiltração de soldados paquistaneses disfarçados de milicianos através da linha de controle para ocupar posições abandonadas pelo exército da Índia. Abandonadas durante o inverno, com o apoio da Força Aérea, o exército da Índia retoma a maioria das posições e, sob pressão internacional, o Paquistão se retira das outras. Os dois países conseguem evitar a escalada para uma guerra nuclear. As estimativas de mortes variam de 527 a 1.600 indianos e 700 a 4 mil paquistaneses. Em 2019, o partido Bharatiya Janata, nacionalista hindu, promete na campanha eleitoral revogar a autonomia que a Caxemira tinha desde a independência. O primeiro-ministro Narendra Modi anula o artigo 370 da Constituição da Índia, impõe um blackout total às comunicações e envia paramilitares para controlar a situação, mas acirrou o conflito, levando a esse recente ataque terrorista. Hoje o Paquistão compra armas principalmente da China, numa aliança que tem a Índia como inimiga comum. Então o Paquistão não depende mais tanto dos Estados Unidos,
Já a Índia se aproximou dos Estados Unidos e o interesse mútuo é enfrentar ou pelo menos conter a China. A Índia, como ex-colônia, não vai submeter a ninguém por princípio. Depende de peças de reposição da Rússia, mas compra cada vez mais armas dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, fortalece as relações econômicas com a China num delicado xadrez geopolítico. Como potência econômica em ascensão, com um crescimento de 6,5% ao ano, pelo menos antes da guerra comercial de Donald Trump, a Índia deve ultrapassar o Japão e se tornar a quarta maior economia do mundo neste ano, de acordo com as previsões do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Então, a Índia está cada vez mais no jogo das grandes potências. A expectativa otimista para este conflito parte do princípio de que nenhum dos dois países tem interesse numa escalada, numa guerra total, muito menos numa guerra nuclear, que seria uma catástrofe, com forte impacto sobre o crescimento econômico da Índia e sobre o Paquistão, que já está em crise econômica e social. Seria uma tragédia para a humanidade. Mas, enquanto os dois países continuarem se atacando, o risco nuclear persiste. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, dê um like, me siga no LinkedIn, no Threads, no Substack e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau. Fique em paz.